O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Hoje eu tô trazendo um vídeo super importante sobre a prevenção contra o surto de dengue. A gente já sabe que o mosquito se reproduz em água parada, então é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade dentro da sociedade de verificar os possíveis focos de dengue. Você que tem um quintal, vasos de plantas, pneus, recipientes com água, tudo isso nós precisamos nos atentar e cuidar para não permitir que isso seja um foco de dengue, porque nós já estamos em uma epidemia. Precisamos cuidar de nós mesmos e do outro, e isso passa pela responsabilidade de assumirmos o nosso papel. Tá, mas e se eu tiver com sintomas de dengue, o que eu devo fazer? O Dr. Antônio Campanati, do laboratório Daylab, trouxe uma breve explicação de qual procedimento devemos seguir se caso apresentarmos algum sintoma. Se você tem sintomas, como é que você pode saber se está ou não com dengue? Basicamente, nós fazemos 2 testes. O primeiro deles é a pesquisa da proteína viral no organismo, que é a pesquisa, o teste NS1. Esse teste é feito até o 3º dia de evolução da doença, quando tem o pico da carga viral do vírus. E depois de 3 dias de sintomas, como eu devo prosseguir? A partir daí, nós fazemos um outro tipo de teste, que é a pesquisa das imunoglobulinas, que são os anticorpos, que é a resposta do organismo à ação do vírus. São 2 tipos, a IgM e a IgG. A IgM deve ser pesquisada em torno do 5º dia do ciclo, a partir do início da evolução da doença. E a IgG em torno do 8º dia do início dos sintomas. A critério médico, podem ser feitos outros exames complementares, mas aí não mais na detecção do vírus, e sim no acompanhamento da evolução clínica do quadro. Nós somos o Laboratório Daylab, estamos à sua disposição, fazemos os testes para dengue, os exames complementares, para avaliação do seu estado e acompanhamento da evolução do quadro. Nós estamos presentes em 3 unidades, aqui em Friburgo, na Rua General Osório, número 284, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa, e em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar.
Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Uma boa noite para você que está chegando aqui no nosso podcast. Se você está chegando pela primeira vez, quem sabe está chegando aqui por causa do nosso convidado, já convido você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e fazer parte da nossa família. Já somos mais de 10.500 inscritos aqui no nosso canal e você pode fazer parte, ativar as notificações que sempre, quando tiver um episódio novo, você vai ser avisado. E também você pode seguir a gente nas redes sociais, que nós estamos disponíveis tanto no Instagram, no TikTok, estamos também disponíveis em áudio pelo Spotify, você pode ouvir o Noar Podcast em qualquer lugar, em qualquer momento, beleza? Então, gratidão aí pela sua audiência e acompanhe a gente. Hoje o podcast é muito legal, a gente vai estar conversando com o presidente de partido mais jovem do Brasil, e é daqui de Bom Jardim, galera. Então, a gente vai conversar com Pablo Gimenez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, e ele também é pré-candidato a vereador de Bom Jardim. Boa noite, Thiago. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Quero cumprimentar todo o público de casa, mandar um abraço muito fraterno a todos os amigos que estão nos assistindo. E vamos fazer esse bate-papo legal aí, que tem muito a contribuir com o Bom Jardim. Legal. E hoje a gente vai ter um podcast muito legal, porque a gente vai falar sobre política, que é algo que eu gosto bastante, a gente sempre fala aqui no nosso podcast, e com um jovem também, cara, tem apenas 21 anos, então a gente vai trocar uma ideia também, como que a juventude também está tendo esse olhar de política, né? Muita gente perdendo esperanças com a política e a juventude estando engajada, a gente tem aí um novo ar. A gente ficou aqui nesse período antes de encerrar, né, a questão do TSE para poder tirar título de eleitor, né, um bom tempo falando, você com 16 anos aí, não espera ter 18 anos para votar, não. Vá lá, procura o cartório eleitoral, tira o seu título, exerça a sua cidadania. É um direito, né? O voto não é uma obrigação, é um direito. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer os nossos parceiros que ajudam o nosso podcast a acontecer. Quero agradecer aos nossos parceiros da SAF Assistencial, o Plano SAF. Toda a nossa região conhece, é o plano de assistência funerária, assistência também para você que vai fazer uma consulta de exame, né, uma consulta de médico também, e você tem descontos, enfim. O SAF tem uma plataforma de descontos muito legal chamada Sou Vantagens. Você que já é um associado da SAF, basta entrar no QR Code que está aqui embaixo, que você vai direto dentro da plataforma lá, vai colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF e pronto, vai estar participando da plataforma Sou. E dentro da plataforma tem mais de 260 grandes marcas que você pode ter descontos, muito legal. E também dentro da plataforma tem cursos online gratuitos com certificado, tem sorteios sempre acontecendo. Então você que já é um associado, não perca tempo, inscreva-se já na plataforma Sou. E se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se, porque amigos fazem planos SAF assistencial. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Home. A Soneca, localizada em Nova Friburgo, ali no bairro Duas Pedras, tem tudo para deixar a sua casa bonita, tá? O slogan deles é: transformamos casa em lar. E lá na Soneca Home você encontra uma grande variedade de móveis, passando pela cozinha, na sala, no quarto. Você encontra tudo para deixar sua casa top. Inclusive, tem mesas extensíveis de 4, 6 lugares. O sofá você pode escolher a cor do tecido, o tipo de tecido. Muito legal, né? Lá tem sofás retráteis, sofás cama. E lá no quarto você tem uma grande variedade de camas, camas com baú, camas box, cabeceiras, travesseiros, colchões de qualidade. Enfim, Soneca Home você encontra tudo que você precisa para deixar a sua casa muito linda. E lá você também encontra os verdadeiros especialistas em atendimento. A Soneca Home foi eleita a líder em satisfação do cliente no ano passado, em 2023, de acordo com o IPP Pesquisas. Então, você que ainda não conhece a Soneca Home, vá agora mesmo, Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. O Instagram também está aqui embaixo no QR Code e você confere todas as novidades. Gratidão também aos nossos parceiros do Daylab, o laboratório Daylab,
Está localizado em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez, em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, e aqui em Bom Jardim, em frente à Casa de Misericórdia, a Santa Casa de Misericórdia. E você que quer fazer aquele seu exame para saber se sua saúde está em dia, o Daylab é o lugar certo, fazendo os exames mais simples, como o hemograma, até os exames mais complexos, como os toxicológicos. Você que vai tirar carteira de caminhão, carreta ou algum concurso público que exija o exame de toxicológico é realizado no laboratório Daylab, desde 2016, atendendo com qualidade e com procedência também em toda a nossa região. Então, você aí que está assistindo o nosso podcast, acesse o QR Code, você vai direto para o site do Daylab e lá tem todas as novidades também na palma da sua mão. E o Instagram deles é @DaylabNF, @DaylabNF. E nós estamos conectados via Free Online Você Feliz. Aqui em Bom Jardim, a Free Online consolidou a Terabyte. E você que está assistindo o nosso podcast pode ter o melhor plano de internet na sua casa. Uma internet que não vai travar, que você vai poder assistir filmes, séries, vai poder trabalhar sem problema algum. A Free Online tem o plano que você precisa, que você necessita. Então, durante o episódio vai estar passando o QR Code. Você também pode acessar e ir direto para o site da Free Online Você Feliz. Top demais e muito obrigado a todos vocês que acreditam e patrocinam aqui no nosso trabalho, né? Chega junto aqui para que papos como esse aconteçam. E, Pablo, vamos começar o nosso podcast de hoje e eu quero conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, cara. Você é bonjardinense mesmo? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. Tiago, eu sou bonjardinense, sou nascido e criado aqui em Bom Jardim, especificamente em Banquete. Eu moro a minha vida inteira em Banquete, sou fruto da escola pública de Banquete, o Colégio Estadual Dr. Péricles. Foi onde eu tive meu primeiro contato político, né, que foi ali na liderança estudantil, no Grêmio Estudantil do Colégio Estadual em Banquete, né? E eu, aos 14 anos, eu passei no vestibular para estudar no IFE, fazer o meu ensino médio junto com o curso técnico, eu sou técnico agropecuária. Saí de Bom Jardim por esse pequeno período, ali com 14 anos, fui morar em Bom Jesus, morava dentro da instituição, dentro do IFE, morava no alojamento, com cerca de 90 meninos ali, e foi onde eu tive ali minha formação política e política social. Foi no Instituto Federal Fluminense. Então, eu formei lá, voltei na pandemia em 2020, retornei para Bom Jardim, porque quem é bonjardinense de verdade não consegue nunca deixar essa cidade, né? E hoje eu volto para cá com muita vontade de ajudar a nossa cidade. Eu acho que a nossa cidade tem muito a crescer, ela precisa se desenvolver e a juventude precisa começar a tomar esse protagonismo, né? E Bom Jardim precisa mostrar isso, mostrar a força da nossa juventude, como você é um jovem pioneiro aqui nesse meio de comunicação da cidade, e a gente está aqui para poder fazer isso. É verdade, cara, e eu gosto muito de ver os jovens engajados, né, com alguma coisa, porque a gente olha a realidade do nosso país e a gente vê que a maioria das pessoas não olham para a política como a política ela realmente é. Elas, infelizmente, muitas pessoas olham a política como uma troca de favores, né? Eu vou levar vantagem em alguma coisa, e não a transformação como um todo que a política e a boa política realmente gera, né? E olha, a gente olha assim para os jovens, não sei qual é a sua visão, né? Mas a gente olha assim para os jovens e muitos não estão muito interessados com o que está acontecendo na política. Muitos tá, beleza, tem que tirar, que saco, tem que tirar o título com 18 anos. E não tem essa vontade realmente de fazer essa transformação. O que te motivou, cara, a ser um jovem e falar assim, cara, eu quero participar, eu quero ser um agente de mudança também? Qual foi o seu despertar assim, para dentro da política? Tiago, eu costumo dizer que política é um ato de amor. Para você ser político, primeiramente você tem que gostar de gente. É um ato de amor, é um ato de entrega, você gostar das pessoas. Eu costumo dizer que eu nasci político. A política está no meu DNA. Eu não tenho político nenhum na minha família, eu nunca tive. Mas eu sempre fui questionador. Eu sempre gostei do porquê. Eu sempre quis saber o que tem atrás do muro. Eu nunca gostei que você me dissesse o que tem atrás do muro. Eu queria pular o muro e ver o que tem ali atrás. E a política é isso. O que me motiva na política, o que me trouxe vontade de estar na política, é a vontade de mudar, a vontade de fazer acontecer. Porque eu sou o político que eu sempre quis.
Eu nunca transferi a minha vontade política para terceiros. Não. Eu sou o político que eu sempre sonhei. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou contra a política é chato. Aí eu falo, meu amigo, talvez você seja o político que você queira. Vá ser esse político que você vai transformar o mundo da forma que você acha que precisa ser transformado. Então, assim, eu acredito que a política é uma das únicas ferramentas de transformação na vida das pessoas. É pela política. Tudo é política. Então, eu vejo essa necessidade de estar na política para mim poder concretizar tudo que eu acredito, para mim poder ajudar as pessoas, mudar a vida de pessoas. É na política que a gente vai fazer isso. Então, assim, eu vi essa necessidade, eu sempre gostei da política, eu sempre fui político, desde muito novo ali, com meus 12, 14 anos, eu já gostava, já estava participando da política, nem que fosse acompanhando os candidatos, mas eu sempre fui muito questionador, queria saber como que funcionava. E como eu vim crescendo, fui para a liderança estudantil, eu comecei a ver as necessidades das pessoas, a necessidade das pessoas se sentirem representadas. E como eu sempre fui muito ousado, como eu disse, eu sempre gostei de ver atrás do muro, eu sempre tive na minha cabeça de me indispor e vamos colocar a cara para bater e vamos melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, assim, é na política que a gente vai fazer essa melhora. Então, é por isso que eu estou na política, para mim poder colocar o que eu acredito e o que eu ainda mais gosto de fazer, que é ajudar as pessoas, ajudar a transformar a vida de pessoas. É na política que a gente faz isso. Legal, legal. Você estava falando, eu estava lembrando também da minha época de escola, que eu era também bastante questionador. E muitas vezes, né, na escola a gente aprende também a questionar, mas muitas vezes a gente se depara por situações que as pessoas não gostam de ser questionadas, né? Você pergunta, são perguntas que às vezes mexem em alguns interesses, né? Exato. E aí essas perguntas começam a machucar. E quando você começa a incomodar, acaba que você não é tão bem visto assim, né? E acaba que isso é uma, como posso dizer? É uma experiência que você ganha, né? De uma certa forma. Eu também, na época de escola, eu também fui bem engajado nessas questões dos porquês, né? Por que acontece muita coisa, né? Eu não achava certo, por exemplo, muitas vezes professores que queriam aplicar prova de qualquer jeito, sem passar a matéria devida, e aí eu ia na direção questionar, e ia lá falar. Eu ia falar, não é bem assim, né? Era o rebelde, né? Era o rebelde. Era visto como rebelde, né? Mas é legal, né? E a gente ter esse senso de responsabilidade, eu acho que molda a gente para a sociedade, né? Eu acho que isso é muito interessante. E dentro né, por exemplo, você foi presidente de Grêmio Estudantil, né? Já é uma mini eleição ali que acontece. Sim, exatamente. Né? Eu fui fundador do Grêmio, fui um dos fundadores, né, do Grêmio Estudantil. E um dos projetos grandiosos do Grêmio, que foi coordenado por mim, foi a horta escolar. Legal. A minha turma no Colégio Estadual Dr. Péricles foi a última turma de pré-escolar, última turma de alfabetização. Então, atrás da escola tinha um parque. Um parquinho que era das crianças. A minha turma foi a última a brincar naquele parque. Nós pegamos, desmontamos todos aquele parquinho, todas aquelas coisas que já estavam ali há não sei quantos anos, e fizemos uma horta. A partir daquele momento, a escola economizava com temperinho, não comprava cebolinha, salsinha, não comprava mais nenhum tipo de hortaliça, pois nós produzimos alface, couve, taioba. Aquela parte verde da merenda escolar, a escola não precisava mais comprar, porque nós produzimos. Eu e mais 6 amigos. Que legal. Eu e mais 6 amigos. Aí tinha o telhado da escola. Pensamos num projeto de captação de água da chuva, com a caixa, tudinho. Esse projeto foi premiado no Estado. Eu já não estava mais em banquete, já estava no Instituto Federal, mas o projeto foi premiado. E essa horta, quando a gente para poder conversar com alguns amigos, a gente ri muito, né? Porque foi um período muito engraçado da nossa vida. A gente chegou a vir para a Comercial Friburguense de farinha, comprou um saco de 60 quilos de adubo, um outro de 25 de compostagem, para poder fazer as mudas, e a gente colocar aquilo dentro do ônibus e ir para banquete. De parar o ônibus ali em frente, vão colocar isso aí dentro e vão levar. Então, assim, foi um momento de aprendizagem, que foi através dessa horta que eu fui chegar a Bom Jesus. A nossa vida ela é cheia de ligações, né? Certo. Então, assim, essa horta escolar ali começou a ter esse protagonismo em banquete, as pessoas começaram a comentar. O pai de um amigo, que o filho dele estudou num colégio agrícola,
Ele falou assim, Pablo, por que você não faz a prova e também vai para o Instituto Federal fazer técnico agropecuário? Eu já vi que você gosta, eu sempre gostei da área. Aí eu ainda tinha ali para 12, 13 anos. Inclusive, naquela mesma época, eu estava participando do projeto Jovem Senador, fazer um projeto de lei. Cheguei a ser classificado. Deixei de ir para o Senado Jovem ali na época, esse programa ainda tem, para poder ir para Bom Jesus estudar. Eu falei, faz o vestibular. Eu falei, vou fazer. Aí fiz o vestibular, passei em 2018, e foi quando eu fui para Bom Jesus. Aí abdiquei de participar ali do Jovem Senador, porque você tem que estar matriculado na rede estadual. Como eu ia para a rede federal, eu era desclassificado ali, na hora já era desclassificado. Então, essa horta, o Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Dr. Péricles em Banquete, foi um grande ator na minha formação política e na minha formação social. Porque foi ali que eu comecei. E a nossa vida é tudo interligado, né? A gente vai, até ser a pessoa que eu sou hoje. E eu terminei de me formar politicamente. Eu digo sempre que foi no Instituto Federal Fluminense, porque o Instituto Federal Fluminense é a instituição do porquê que eu e você sempre fizemos. É a instituição que gera pessoas para poder questionar o porquê. Geradores de opinião. As pessoas querem saber. Não, por que isso acontece? Não é porque você está me dizendo que eu tenho que acreditar. Então, forma cidadãos críticos. E foi lá que a gente já vem com esse espírito, né? A gente nasce assim, eu acredito nisso. E lá eu pude trabalhar isso de uma forma melhor. Porque lá a escola estimula a gente a ser assim. Legal, muito legal. E aqui, gente, a gente sempre fala isso aqui no Ar Podcast, que a educação ela é capaz de transformar vidas, né? Se transformar situações que muitas vezes a pessoa olha assim, não tem jeito não, mas a educação chega lá e muda completamente. E aqui nessa mesa, galera, vocês estão vendo 2 frutos de projetos dentro de escola, porque eu comecei em rádio escolar. Né? O meu primeiro contato com comunicação foi na rádio do projeto do governo estadual, que foi a Rádio Escola, no Ramiro Braga, né? Que foi um dos projetos contemplados pelo Mais Educação na época. Eu nunca participei de Grêmio Estudantil, não deu muito certo lá, mas eu participei da rádio escolar, cara, e é exatamente isso. E tinha um professor monitor que ajudava a gente em questões de aprender realmente as coisas de rádio e tudo mais. E a partir daí que eu entrei de cabeça dentro da comunicação. E foram 2 anos ali de projeto que funcionou muito bem. Então, a gente vê que quando o poder público tem um olhar diferenciado, né, para a educação, é capaz de mudar toda uma trajetória. A escola é fator determinante na vida das pessoas. Se a gente colocar aí no cenário político hoje brasileiro, os grandes políticos hoje de destaque foram líder estudantil. Tiveram na liderança estudantil. Porque a escola é fator dominante ali. É ali que a gente começa a questionar. É isso que a gente está falando. Como a escola ali, essa rádio foi fator determinante para você, para muitos outros jovens também foram. Verdade. E assim, a experiência que eu tive como líder estudantil é o que me dá gabarito para hoje. Porque assim, eu fui primeiro representante do alojamento. Cheguei calouro lá. Cheguei no alojamento com 90 meninos, uma bagunça. Não tinha representante. Aí a gente já começa, né? Como que isso está assim? Está essa bagunça? Não pode estar assim, as coisas têm que melhorar. Eu fui candidato. Falei, vou me candidatar a representante. Aí o pessoal, você é calouro, ninguém vai votar em você. Eu tive 35 votos, tive a metade, quase a metade ali. Os outros ficaram divididos entre os outros 4 candidatos. Os outros votos. Fui o representante mais uns 40% de voto. Fui o mais votado ali. Primeira coisa que eu vi foi fazer um baixo-assinado para tirar a coordenadora do alojamento. O pessoal que está aí de Bom Jesus está me assistindo vai lembrar. A primeira coisa que eu fiz foi um baixo-assinado. Colhi a assinatura de todo mundo. Isso que eu estou te falando. O ato da coragem. O ato da coragem. Mas você vai ficar contra a coordenadora, você vai fazer um... Eu falei, lógico que eu vou. Vamos fazer o baixo-assinado. Fiz o baixo-assinado, aquilo deu um problemeiro. A maioria correu. Ficou eu sozinho ali. Fiquei 4 anos sofrendo.
4 anos ali por conta da pandemia, mas foram 3 anos ali, ou alongou um pouco por causa da pandemia, mas já estava de forma híbrida. Falei, mas não tem problema. Só que isso deu uma repercussão muito grande na escola. Veio a eleição do Conselho de Campus, que é o órgão deliberativo máximo da instituição. Fui candidato, atropelei os veteranos tudinho, fui eleito conselheiro e reeleito. Conselheiro ativo. Eu tinha 15 anos, a maioria do conselho era professor, nunca deixei um professor subir um pouquinho o tom da voz comigo. Se subisse o tom da voz, eu batia nele e falei assim, professor, aqui dentro eu tenho a mesma prerrogativa que o senhor. Eu sou conselheiro igual a você. Aqui não. E onde nós conseguimos, muitas das vezes, aprovar um calendário acadêmico mais flexível para o aluno, onde nós discutimos um estatuto do alojamento, onde nós discutimos o orçamento das bolsas estudantis. Eu era conselheiro ativo, muito novo. Eu tive um professor que me ajudou muito, Luciano Rezende, mas que eu buscava saber. Eu nunca tive uma falta no conselho. Toda reunião do conselho eu estava ali. E eu fiz uma coisa muito diferente. Eu comecei a mostrar para os alunos que eles tinham que estar no gabinete do diretor para participar da reunião do conselho. Falei, é aqui que as coisas acontecem. É aqui que as coisas acontecem. Então, assim, isso me trouxe a bagagem e o gabarito para tudo que eu sou hoje. Porque eu nunca me vendi, nunca aceitei. Como você falou, quando a gente começa a incomodar algumas pessoas, as pessoas tentam prejudicar a gente, igual eu fiquei sem alojamento, mas eu nunca baixei a cabeça. Eu sempre tive o foco no que eu acredito. Falei, eu acredito nisso. Então, assim, eu tive bolsa cortada. E um dos ápices da loucura é assim, o Instituto Federal Fluminense, o Campus Bom Jesus, era o antigo Colégio Agrícola, o CETAIB. O curso predominante é agropecuária. É o curso que sempre ficou na direção da escola por conta da política, que lá dentro é política pura. E eu, da agropecuária, veio a eleição para diretor. E todo mundo em cima de mim. Para quem que você vai apoiar para diretor? Quem que você vai apoiar para diretor? Quem que você vai apoiar? E eu quieto. A diretora da DAIF, que era o departamento de aluno e a coordenadora, permaneceria na gestão do candidato da agropecuária, que era o candidato a apoiar pela agropecuária. Eu peguei e fui contra o meu curso inteiro. Falei assim, eu vou ficar com o candidato da Química, o professor Leandro. E fui contra o curso inteiro, aquilo, um bafafá, o pessoal, não, você é doido, você vai ficar contra a agropecuária. Eu vou ficar contra o meu curso. Eu tenho 3 anos combatendo o que está de errado. Como que agora, na eleição, eu, por causa de bolsa, por causa de alojamento, eu vou enterrar minha ideologia por conta disso? Falei, não, eu vou ficar com o candidato da Química. E que foi eleito, professor Leandro, por conta dos votos dos alunos. E foi reeleito agora. Eu já não estava mais agora na reeleição dele, mas foi reeleito, por conta do nosso trabalho ali junto com os alunos. E teve melhoria no campus? A reforma do alojamento, que foi um pedido meu ao reitor, uma reforma em quase de R$1 milhão. O alojamento que eu morei é uma coisa que me deixa muito feliz quando eu fui lá visitar. Eu não tive a melhoria, mas hoje os alunos que estão lá estão num lugar muito melhor, que foi uma luta minha, que foi de muito sacrifício. E essa questão da reforma do alojamento foi muito interessante, porque quando o reitor foi me dar posse como conselheiro de Campos, a primeira coisa que eu falei com ele, o professor Jefferson, até pré-candidato a prefeito em Campos, pelo PT também. Primeira coisa que eu falei, reitor, o senhor conhece a nossa moradia estudantil? Ele, não. Então o senhor vai conhecer hoje. Peguei ele e levei ele lá no alojamento, na frente do diretor, da coordenadora e de todo mundo. Falei, o senhor está vendo isso daqui? Ó? Isso daqui está errado. Você está vendo esse chuveiro? A gente está 6 meses tomando banho de água fria. O senhor está vendo a televisão? A televisão está queimada. E a coordenadora ficava puta pra caramba. Eu falei assim, como que você está fazendo isso? Eu falei assim, não, Derlina, eu não posso deixar de não fazer isso, porque se você não resolve, eu tenho que ir alguém que possa resolver. Exatamente. Depois a gente pegou e conseguiu fazer a reforma. Nós demos um exemplo de liderança no Instituto Federal, lá no Campus Bom Jesus, que até hoje eu recebo feedback muito positivo. Pablo, que falta que você faz? Porque, como você disse, a juventude não está preocupada com a política, não está preocupada em ocupar os espaços. Então, Tiago, como que a gente vai deixar as pessoas tomar as decisões por nós mesmos? A gente tem que começar a ocupar esses espaços. Com certeza. Com certeza. E eu acho isso muito interessante porque muitos jovens eles só sentem a falta de bons políticos, às vezes, quando afeta ele, chega nele, né? Quando alguma coisa está faltando para ele, quando
um recurso não chega, quando um médico falta, quando você precisa de um exame, a sua mãe precisa de um exame, cadê o exame, né? Onde que está o recurso? E aí que o jovem vai falar assim, caramba, a política faz falta ali. Porque normalmente, né, infelizmente, muitos jovens, eles estão preocupados mais com a festa, com nada contra isso, tudo bem, é importante. Mas não somente isso, né? A estrada que você anda para ir até a sua festa tem que ser cuidada pelo poder público, né? Tiago, eu sempre bato muito nisso aqui em Bom Jardim. O que a nossa cidade tem a oferecer à nossa juventude hoje? O que os nossos jovens têm de perspectiva de vida, de melhoria, de emprego, de oportunidade de um curso técnico, de um curso superior? Qual é a política pública que foi efetivada na nossa cidade para a nossa juventude? Nenhuma. Qual é o trabalho da cultura, do esporte, do lazer? Não tem. Não tem. Então, assim, se a gente é juventude, nós jovens, se a gente não começar a colocar a nossa cara, aí, mostrar para as pessoas, falar, ó, nós estamos aqui, nós precisamos dos nossos representantes. Para a gente começar a mudar, a política ela precisa rejuvenescer. Bom Jardim ela precisa da juventude. A gente tem uma Câmara 100% idosa. Pelo modo pejorativo, dizendo aí, só tem pessoas ali que estão há 5, 6 mandatos. O que essas pessoas fizeram nos últimos 4 anos para a nossa juventude? Não só pelo jovem, que eu bato muito em cima da tecla da juventude, mas não que nós vamos só representar os jovens. Mas vamos falar da juventude, porque a juventude é o futuro de Bom Jardim. O futuro dessa cidade somos eu, você, as pessoas que estão nos assistindo. Porque as pessoas vão passando, nós somos passagem aqui. E qual são o legado que nós vamos deixar para Bom Jardim? Qual é a mudança que eu e você vamos deixar para Bom Jardim? Então, a gente precisa assumir esse protagonismo. A gente precisa começar a falar de políticas públicas para a nossa juventude. Melhoria na saúde, melhoria qualitativa. Não é, agora os pré-candidatos, né, daqui a pouco candidato, nós vamos melhorar a saúde. Como, meu amigo? Como que você vai melhorar a saúde? Nós vamos investir em educação. Como que você vai investir em educação? Qual é o projeto que você tem para investir em educação? Porque hoje a gente vem de uma era que achar que investir em educação é reformar a escola. Não que não seja. Lógico que você tem que dar um ambiente de qualidade para o aluno estudar, para os profissionais trabalhar. Mas investir em educação não é só reformar a escola. É remunerar bem os professores, qualificar a mão de obra. Não é só português e matemática que o aluno precisa. O aluno precisa de um acompanhamento psicológico. Ele pode estar num dia ruim, o pai e a mãe podem ter brigado em casa, ele pode estar passando por alguma necessidade. Então, isso é investir em educação. A gente precisa desses projetos para Bom Jardim, né? Então, assim, a juventude ela tem que se unir. Tem que se unir e vamos pensar, qual é a cidade que a gente quer daqui 4 anos? É verdade. A cidade, 4 anos parece ser pouco tempo, na verdade é bastante tempo, né? E um projeto, ele tem que ser trabalhado dia a dia, né? Não pode achar que agora vai resolver, não. É um projeto a longo prazo, né? A história do JK de fazer 50 anos em 5 é meio difícil, né? Exatamente, meio difícil. Para você construir uma cidade, um país melhor daqui 50 anos, tem que ter bastante trabalho a partir de agora, né? Para que daqui 50 anos se colha os frutos. Eu lembro que, olha que interessante, né? Eu lembro que assim que foi lançadas as cotas para as universidades, né? As cotas de estudante público, racial e tudo mais, eu tive uma professora de geografia, cara, tem bastante tempo isso. Ela falou assim, olha, o projeto que está sendo lançado hoje, agora, nesse ano, a gente só vai ver os frutos dele daqui 10, 20 anos, porque é uma reparação histórica, na verdade, que é feita, né? E quando você fala de reparação histórica, demanda tempo. Da mesma forma que a história são vários anos com uma repetição de fatores, daqui para frente, para fazer a mudança, não é amanhã ou daqui 5 anos que a gente vai ver a diferença, é daqui 15, 20 anos. A gente precisa plantar a primeira semente. Exatamente. E toda eleição é essa oportunidade, a gente plantar a semente. Por que a gente continua na mesma mesmice de sempre? A gente tem que tentar a mudança. Mas é a mudança consciente. A mudança consciente. Eu acho que essa eleição de Bom Jardim é uma das primeiras eleições que vai ter agora no momento, um monte de pré-candidatos jovens. Uhum. Mas um recado que a gente precisa passar para a nossa juventude.
Não é porque é jovem que não precisa de ter responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade. E a maioria dos jovens que estão aí, infelizmente, já são um peixinho desse sistema. Então, a gente precisa ter consciência. Não é porque é jovem que não vai ter responsabilidade com o trabalho, não vai ter responsabilidade. Porque, assim, a partir do momento que você se propõe como pré-candidato, daqui a pouco candidato, você ser um vereador é uma coisa muito séria. As pessoas precisam encarar a política como coisa séria, porque a política é sério. É quando a sua mãe vai no posto de saúde e não tem um exame, porque o vereador fica com a pastazinha debaixo do braço e vai te passar alguém na tua frente. É quando você chega uma sexta-feira à noite, vai passar em Bom Jardim, não tem um entretenimento para você, não tem um entretenimento para a juventude. A gente tem um cinema que está ali quase caindo. A gente tem um parque municipal aqui que poderia ser aproveitado de outras formas, né? Você imagina que maneira aí a gente pegar aí os cantores locais daqui da cidade, sexta-feira à noite, colocar a guarda municipal, iluminar o parque e fazer um evento cultural ali. É coisa que a gente precisa começar a discutir. A gente precisa se unir para a gente começar a discutir esses tipos de coisas. Mas a gente vai deixar quem discutir isso para a gente? Porque eles não estão preocupados com isso. Não. Eles não têm projeto político, eles têm projeto de poder. Porque quando a gente vem para a política, como eu disse no início, é um ato de amor, de se entregar. É você se entregar dia e noite para isso. Então, você tem que estar disposto a fazer isso, né? Então, assim, eu acho que agora, a hora é agora, é uma oportunidade que nós temos. Bom Jardim pode dar um salto de qualidade imenso, imenso mesmo. Temos várias pessoas boas aí, comprometidas, e a nossa cidade precisa melhorar para o mais rápido possível, como você disse. A gente precisa plantar essa semente aqui para daqui 5, 10 anos a gente ter uma cidade melhor. Verdade. Isso é muito interessante, cara. E você falando sobre essa questão de ser pré-candidato e tudo mais, cara, como que surgiu essa vontade, né, de ser pré-candidato e colocar o seu nome à disposição, e também como que é essa questão de ser o presidente de partido mais novo do Brasil, como que isso chegou, você buscou ou foi as situações que foram acontecendo, como que isso aconteceu? Tiago, a política, como eu disse, está no meu DNA. Uhum. Então, as coisas vêm até a mim. Eu busco. Mas quando é tão natural, eu faço isso tão natural, para mim ser político é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, é uma coisa que me motiva, é a minha vocação de vida, é o que eu nasci para fazer, as coisas vão acontecendo. Eu já estava na política, quando eu vim do IFE, eu já sabia que a minha vida era na política, O meu sonho era fazer medicina veterinária, eu passei 2 vezes no vestibular, no período da pandemia eu não fui, por conta dessa indecisão. Falei assim, eu vou para a universidade, vou fazer medicina veterinária, vou fazer política lá, que eu vou ser líder estudantil, e vou voltar daqui 5, 6 anos e não vou exercer a profissão. Falei assim, não, eu vou ficar aqui mesmo, meu lugar na política, eu vou investir na carreira política, tanto é que eu estou fazendo administração pública, porque eu acho que a gente precisa de um preparo. A política tem que ser encarado como coisa séria, como nós já havíamos dito. Então, assim, você tem que ter um mínimo de preparo para poder entender o que é público, né? A questão de ser o presidente do partido. Como eu já vinha dentro da política, as pessoas que nos acompanhou aí nas últimas eleições aí de 2022 viu o movimento que nós fizemos aqui no segundo turno, né? O Partido dos Trabalhadores estava, de certa forma, sem direção. Eu assumi o partido, fui eleito presidente, quando nós demos um salto de qualidade imenso, pois hoje nós temos relacionamento com os 7 parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, com a nossa bancada federal, com todo o diretório estadual do partido. Eu acho que o único partido político em Bom Jardim que trouxe uma comitiva inteira do diretório estadual foi o Partido dos Trabalhadores, na reunião que nós fizemos na sede da banda. Me tornei o presidente e fui eleito o presidente mais jovem de partido do Brasil. Presidente mais jovem, e super respeitado, porque nós fizemos um trabalho político de respeito, de legalidade, de honestidade e de muito diálogo. Porque política é a arte de conversar com os ao contrários. É eu saber te ouvir, te entender, e mesmo que nós não entramos num acordo, a gente tentar, de alguma forma, que seja viável para mim e para você.
A necessidade que eu vi de ser pré-candidato. A necessidade, quando eu sempre gostei da política, mas eu nunca tinha visto essa necessidade de ser o candidato. Mas nos últimos anos eu comecei a ver que eu precisava de ser o candidato justamente por conta de acreditar que eu sou o político que eu sempre quis. Eu só acredito que Bom Jardim vai melhorar a partir do momento que eu me coloco à disposição das pessoas, como eu me coloquei hoje como pré-candidato. Porque eu sendo candidato, pré-candidato, eu vou mostrar como que as coisas podem ser feitas, eu vou poder mostrar o que eu acredito. Eu não vou transferir uma responsabilidade que é minha para terceiros. E o motivo maior que me motivou a ser pré-candidato é poder ajudar as pessoas. É poder olhar nos olhos das pessoas, igual a gente encontra nas ruas, e ter um feedback muito positivo, olhar para ela e ver que ela está transferindo a confiança, que ela está depositando toda a confiança e a vontade da mudança no nosso projeto. E isso me dá força e gás. E não me arrependo de forma nenhuma, com todas as retaliações que muitas das vezes nós temos por ser jovens, porque tudo que é novo incomoda, porque são novas ideias. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de coisas novas. Não que a gente não vá usar o que já foi, a gente vai pegar as coisas boas que já aconteceram e vamos colocar o que o mundo agora tem de mais novo, que é a juventude. E a política ela precisa ser rejuvenescida. E somos nós que vamos fazer. E, assim, a nossa cidade vem passando por tantos problemas. Hoje eu não sou representado. Eu não me acho representado pelos nossos vereadores, pelo executivo. Então, vem aí essa necessidade. A gente precisa melhorar. A gente precisa mudar de alguma forma. E que a mudança não seja feita só por mim, não. Que seja por mais pessoas, que mais pessoas estejam dispostas a romper esse sistema corrompido. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós queremos fazer. É mudar, é poder contribuir. É poder levantar todo dia e falar assim, eu ajudei a minha cidade, eu ajudei as pessoas que eu amo, eu ajudei Bom Jardim, eu ajudei a transformar essa cidade que eu sou nascido e criado. E é isso que eu tenho muita vontade. E se for da permissão de Deus, né, que a gente passar aí dessa pré-candidatura, nosso nome for para a convenção, que eu tenho certeza que for aprovado, a gente, a partir do momento de ser candidato e for eleito, quero estar olhando nos olhos das pessoas e trabalhando todo dia pela juventude e por Bom Jardim. Os vereadores que estão aí, vocês estão escutando as motos passando aqui, né? Então, tem que botar a postura na rua aí para fiscalizar, hein? Cara, né, é muito interessante isso, né? E você citou, né, a questão do PT e o movimento que foi feito em 2022 aqui. E, realmente, né, a gente... No primeiro turno, principalmente, a gente viu, né, um movimento muito de um lado tal, Sim. E depois, no segundo turno, teve esse movimento mais do lado do PT. Você acredita que essa polarização que aconteceu em 2022 e ainda persiste até hoje vai afetar as eleições municipais em geral e aqui em Bom Jardim? Vai pingar alguma coisa dessa polarização? Ou você acha que quando vai para a eleição em nível municipal, essa polarização fica mais de lado? O que você vê nisso? Estando como presidente do PT, sim, né? Sim. Então... Que é uma responsabilidade muito grande. Sim. É um ato de coragem. Eu assumi o partido num momento muito difícil. A vida é feita de lado. A gente precisa escolher qual é o nosso lado e andar de cabeça erguida. Quem está em cima do muro não tem lado. Inclusive, as pessoas têm que ficar com medo dos pré-candidatos que estão em cima do muro. Pergunta a ele qual é o lado dele, porque a vida é feita de lado. E o meu lado todo mundo sabe. Não me arrependo de ter votado no presidente Lula, de maneira nenhuma. Acredito nas políticas públicas do governo do PT e acredito que as políticas públicas do PT têm muito a ajudar Bom Jardim, como já tem ajudado. Tem ajudado muito. Teve R$254 mil de investimento na cultura, não teve investimento do PAC, não sei por quê, mas não foi por culpa do governo federal. Mas quando a gente vem para uma eleição municipal, as pessoas votam muito nas pessoas. Principalmente aqui no interior. Né? Papai está na prefeitura, o vereador arrumou uma cirurgia para a vovó, que é uma coisa que a gente tem que parar. Você não tem que ir atrás do vereador para você conseguir uma cirurgia. Ele tem que ir lá e perguntar por que não está tendo investimento para acabar com a fila da cirurgia. Porque se você alimenta esse sistema, você nunca vai conseguir acabar com essa fila.
Tem 10 pessoas na fila. Chegou o 11º, você passa na frente, continua tendo 10 para trás. Né? Mas eu acho que, de certa forma, vai polarizar, sim. Não 100%, mas vai ter essa polarização, que não é salutar. Essa polarização não é bom. A política nunca foi essa coisa raivosa. Política tem que ser conversa, tem que ser diálogo, ver o que é melhor para a população, ver o que é melhor para as pessoas. Porque existem pessoas decentes em todos os setores da vida, como existem pessoas ruins em todos os setores. Existe médico bom, médico ruim. Né? Existe policial bom e policial ruim. E as pessoas precisam parar com isso. Não é porque você é do PT, porque eu sou do PT, que eu sou uma pessoa ruim. Eu acho que não. Não tem nada que desabone a minha conduta. Nada. Como se a pessoa é do PL, que não tenha nada que desabone a conduta dela, porque existem pessoas boas e pessoas ruins. Mas a gente voltar aqui para o cenário municipal, eu espero, né, que as pessoas consigam ouvir propostas. Que as pessoas consigam ouvir propostas e pensar que a gente está numa eleição que não é uma eleição geral. Que a gente está numa eleição que nos impacta muito mais do que a eleição geral, no caso, a eleição de presidente. Porque é no município que as coisas acontecem. As coisas não acontecem no estado ou no país. Primeiramente, é no município. Primeiro contato que a criança tem com a escola, primeiro município. contato que a criança tem com a saúde. Exatamente. Sem município não tem estado. Sem estado não tem país. Então é aqui que as coisas acontecem. É em Bom Jardim que as coisas acontecem. Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar essa polarização. A gente precisa deixar essa polarização e olhar para frente. A eleição de 2022 acabou. Vamos ver quais são as melhores propostas para Bom Jardim. Isso o presidente do PT está falando. Essa polarização me interessa muito. Para mim, ela é ótima. Para mim, ela é excelente. Mas as pessoas já conhecem o meu lado. O meu lado é esse, eu não vou mudar. Eu acordo todo dia com os meus ideais são esses. Só que a partir do momento que a gente entra para uma política que for para polarizar ela, a gente só vai ficar nesses dois polos e a população não vai conseguir entender o que a gente tem a oferecer a Bom Jardim. Eu quero mostrar o que eu penso para Bom Jardim, o que eu acho que pode melhorar, o que nós podemos fazer para melhorar. E se eu ficar no meio dessa polarização, o que eu vou conseguir mostrar para a população? É verdade. Né? Acaba que a polarização ela fica colocando o defeito no outro, né? E nunca buscando a solução. Né? Infelizmente, é o que eu vejo, né? Que a polarização, você fala muito do outro, né? Sim. Fulano é tal, fulano é isso. Tá, tudo bem. Então, é uma das reivindicações que eu sempre fiz, que é o seguinte: você pagar o salário de um político para ele ficar reclamando, exatamente. Qual é a solução disso? Nenhuma, né? Porque reclamar, a gente reclama de graça, não é? Exato. A gente vem aqui, vai na internet, reclama, vai falar, vai no meio da praça, reclama. Os políticos, eu penso, né, que eles são eleitos para propor soluções. Sim. Por mais que talvez a solução que está sendo proposta vai ser a longo prazo, mas algo tem que ser proposto. Acho que isso não existe na nossa cidade. Isso não existe na nossa cidade. Você está falando. Não, isso o Pablo está falando. Tem alguma pessoa que tem que responsabilizar com essa fala aqui, que eu seja o responsável. Eu desafio, faço um desafio aqui. Qual é o projeto de lei que a Câmara Municipal propôs ou aprovou nos últimos anos que impacta diretamente a vida do cidadão bonjardinense? Eu faço essa indagação. Qual foi o projeto de lei de melhoria da minha vida, da sua vida? Qual foi o projeto de lei de melhoria para o transporte público? Para a saúde? A nossa Câmara abriu a sessão. Sem mais nada a discutir? Pera lá, presidente. Como que não tem nada a discutir? Será que a cidade não tem problemas? Tem vereador que entra mudo e sai calado. É uma conta muito interessante que precisa ser feita. Um salário do vereador está quase R$7.000. Se você multiplicar aí R$7.000 por 12, depois você multiplica por 48, que são 12 meses, 48 meses, 4 anos. Vê qual é o orçamento que vai dar. Vê qual é o preço da Câmara Municipal para a população não ter um projeto de lei para a melhoria da sua vida. A Casa Legislativa é para isso. Sim. A gente vê os problemas
e vamos trazer a solução para a população. Sim. Em Bom Jardim não tem isso. Não tem. Porque ali tem jogo de interesse. Eu nunca vi botar um projeto de lei para aprovado por unanimidade. Não tem discussão. Se um dia eu for vereador, você pode ter certeza que Bom Jardim nunca mais vai ver isso. Pera lá, presidente, eu quero discutir. Eu quero ler. Não aceito reunião dentro de sala de presidente. É no plenário. Pera aí que eu quero ler. Tem a discutir, sim. Nós vamos discutir o projeto. Quero ler o projeto. Pedido de visto, não vai ser aprovado hoje. Eu quero saber como que funciona isso daqui. Então, a gente precisa começar a questionar. A gente tem que ser questionador. Porque a nossa cidade, se a nossa cidade não está funcionando, todo mundo tem culpa. A população, os vereadores, o alto escalão do governo e o executivo. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Nós temos a nossa parcela de culpa. A população ela precisa ter essa noção, né, da onde que vai o dinheiro do imposto, né? E isso que é importante, né? Porque é complicado, né? A gente vê, por exemplo, quando nós pagamos o nosso imposto, nós pagamos tudo certinho, o imposto é tributado em tudo que a gente imaginar, na compra, na venda, adquire, o que você respira, é imposto em tudo quanto é lugar. E aí, quando a gente precisa de ter essa retribuição do imposto, que é através dos serviços, benefícios, a gente vê que isso não chega, né, da forma proporcional ao quanto que a gente contribui. Exato. E aí que a gente vê que o poder público, muitas vezes, não supre a necessidade, né? Você falou sobre a questão de orçamento, né, na questão da verba de salário, mas se a gente colocar aí as questões de não somente do salário, mas também de assessoria, a questão de verba de alimentação, que Bom Jardim tem, né? Então... O auxílio de alimentação dos funcionários da Câmara é imenso. Se eu não me engano, não que não mereça. Sim. Sim. Acho que é R$1.200. O que eu quero dizer é o seguinte, matemática não erra. Se a gente pega os salários dos vereadores, em um ano, em 48 meses, que são 4 anos, a gente vai ver quanto que foi gasto só com os vereadores. Se eu não me engano, vai dar cerca aí de 54 milhões. Uma conta por alto aqui, pelo salário que é hoje. Gente, 54 milhões é dinheiro pra caramba. 54 milhões dos seus impostos, dos meus impostos. E esse dinheiro foi desenvolvido o quê? O que Bom Jardim teve de grandioso? É isso que a gente precisa questionar. Para trabalhar 2 vezes na semana, né, que vai ali, fazendo a defesa dos vereadores, porque o vereador trabalha 24 horas, ele está na rua, a gente precisa fazer essa defesa. É quem está na ponta, é quem está ali ouvindo. Mas, assim, tem que entregar mais, você tem que viver isso. Não é ser vereador só para dizer que eu sou vereador, não. Ou você é para viver, eu sou vereador e vou ajudar a cidade no que eu puder fazer, ou vou ir para lá receber salário. Aí, infelizmente, quem vai pagar a conta é o povo. Quando vai chegar no posto de saúde, vai ter essa fila imensa aí, vai ser atendido daqui 15 dias, vai chegar na Santa Casa, não vai ter o pediatra para atender o seu filho. Né? É o que a gente precisa começar a questionar. Por que as coisas não acontecem? Não acontece porque foi feito para não acontecer. O interesse deles é que não aconteça. Literalmente para isso. As coisas não podem funcionar. Não pode funcionar porque senão a máquina deles acaba, Tiago. O ciclo vicioso dessa política acaba. Se as coisas começarem a andar certinho, as coisas vão começar a funcionar, você não vai precisar, a população não vai precisar ir atrás do vereador para conseguir marcar o exame ou a cirurgia, que é um direito seu constitucional. E você acha que esse sistema, ele tem como ser vencido ou, como a maioria das pessoas falam, né? A pessoa tem boa intenção, mas depois que entra lá, o sistema engole a pessoa. De boa intenção, o inferno está cheio, né? Você tem que ter coragem. Se você não tiver coragem, a coragem que eu digo que eu tenho, você consegue. Que tenha que tenha coragem e não tenha compromisso com essa velha política. Mas você já deu um salto de qualidade. Você tirou a vaga de um cara que está ali por conta da velha política e por conta do projeto de poder e não do projeto político. Então, se os bons não começarem a ocupar a vaga dos ruins, a gente vai ficar sempre aí. O sistema não tem jeito. O sistema tem jeito, sim. Está nas nossas mãos mudar esse sistema.
Ou a gente faz essa mudança, ou a gente vai ficar esperando o quê? Mudar sozinho não muda. Não muda. Depende da gente. Isso é culpa nossa. Isso é dever de casa nosso. Então, assim, o sistema tem como ser rompido. É só colocar a gente com seriedade, que tem vontade de trabalhar. E, como eu disse, não é porque é jovem que não é peixinho desse sistema que eu tenho muitas pessoas se apresentando que já está vendido por esse sistema. Só tem a cara de novo, mas o espírito é velho e vicioso dessa velha política bonjardinense. Cara, você, além de ser pré-candidato, você também é presidente de partido, né? Como a gente está conversando aqui. Como que você consegue gerir essas duas situações, cara? Porque, além da sua pré-candidatura, tem outros pré-candidatos junto com você. Como que consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu já recebi aqui alguns vereadores, né? Até de outros municípios também, que são vereadores e presidente de Câmara, né? Que tem que fazer duas gestões ao mesmo tempo, né? De todo o funcionamento da Câmara e também do mandato dele, que ele precisa também da satisfação dos votos dele. E eu penso que um presidente de partido acaba sendo a mesma coisa também, né? Que você tem a sua e precisa ainda cuidar dos outros. Como que funciona essa divisão, cara? Assim, para mim é muito trabalhoso, porque eu sou um presidente atuante. Tá. Eu não tenho só o título de presidente. Eu sou um presidente atuante. Eu estou diariamente no Diretório Estadual no Rio de Janeiro, eu estou diariamente na Assembleia conversando com os deputados, eu estou diariamente conversando com os pré-candidatos. Nós fazemos reuniões com todos os nossos filiados. Além de ser presidente do PT, eu sou presidente da federação. Né? A nossa federação ali, que é o PT, PV e PCdoB, eu ainda presido a federação. É uma responsabilidade imensa. Uma responsabilidade de um jovem que é o presidente mais novo do Brasil, que eu tenho a certeza que eu faço o meu trabalho com a maior seriedade possível, com muito diálogo, com muita democracia, e nós vamos colher bons frutos. Nós temos bons relacionamentos na capital, que é poucos presidentes de partido, porque a maioria dos presidentes de partido só fico preocupado aqui dentro do município. Eu não, eu participo de todos os movimentos do meu partido, de todas as reuniões com as bancadas dos nossos deputados estaduais, para a gente poder trazer coisa para a cidade, trazer melhorias. E assim, como eu sou presidente, eu sou um presidente atuante, atrapalha muito a minha pré-candidatura. Porque eu não tenho só a minha pré-candidatura para cuidar. Eu tenho de mais 11. E o papel do presidente é ser pai, é escutar. Fala aqui, meu amigo, fala para mim o que está acontecendo. Porque as pessoas desanimam. Eu não quero ser esse sistema vicioso, principalmente do dinheiro. Eu não quero ser mais candidato, não, vou trabalhar para fulano que vai me ajudar. Então, assim, é um trabalho difícil, né? Principalmente nesse período de janela eleitoral, de fechar a nominata. É um trabalho jurídico, porque a gente tem todo um trâmite legal que tem que ser respeitado, né? E a gente tem que agir com muita cautela. A gente tem que pensar muito no que vai falar, no que vai fazer, porque não é o Pablo que está ali, é o presidente do partido. E isso acaba atrapalhando a minha pré-candidatura, porque muitas das vezes eu deixo de fazer alguma coisa que seria para a minha pré-candidatura para fazer pro partido. Mas é uma coisa que eu faço com muito prazer, tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser o presidente mais jovem do PT do Brasil, o presidente de partido mais jovem do Brasil. Interessante como que... E você falou algo que muitas vezes passa batido, né? Quando a pessoa está agindo na pessoa de presidente de algo, não é a pessoa, é a instituição que está sendo... Instituição, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando, sei lá, um presidente de Câmara de Vereadores, ele fala da cadeira do presidente, não é o vereador ali que está falando, não é o deputado que está falando, é a presidência da Câmara da cidade ou do estado, da federação que está falando. É a liderança. Quando eu vou para o Diretório Estadual no Rio, não é o Pablo, é o presidente do partido. Eu não quero nada para mim. Eu quero saber dos meus filiados, do meu grupo, dos meus pré-candidatos. Quero saber qual o salto de qualidade que a gente vai poder trazer para a cidade. Não é eu. Eu fico em casa. Quem vai é o presidente do partido. Quando eu vou fazer alguma coisa relacionada ao Pablo, aí é diferente. Lógico que a gente se apresenta. É outro caminho, né? Chega na Assembleia, o presidente do PT de Bom Jardim, mas
é assunto particular, mas quando é um assunto oficial do partido, é o presidente que está ali. Eu quero saber do interesse do partido, das pessoas. E eu tenho certeza, hoje o PT é um dos partidos que tem autonomia política dentro dessa cidade. Que nós voltamos a ser respeitados. Porque com toda a raiva, o ódio que as pessoas têm do PT, as pessoas sabem como o PT é grandioso. É o partido que vem disputando eleições que não ganhou foi para o segundo turno. Né? E a gente quer trazer isso para Bom Jardim, a gente quer mostrar a importância desse partido para Bom Jardim. A gente quer mostrar ainda mais o que esse partido pode fazer por Bom Jardim. Tem algumas eleições, já que o PT aqui em Bom Jardim não lança candidato, não tem? O PT nunca elegeu um vereador pelo PT. Uhum. Ele já teve alguns candidatos, mas nunca chegaram a nenhuma cadeira na Câmara. O PCdoB já chegou algumas vezes, né? Mas o PT estava parado desde 2010. Saiu do cenário político, voltou em 2022 e hoje, com a nossa presidência, voltou ao páreo político aí. Entendi. Interessante. Eu vejo, cara, que essa eleição de 2024 vai ser, nas cidades em geral, uma das eleições com a maior pluralidade de partidos, né? Sim. Justamente pelo fim das coligações, né? Os partidos tiveram que fazer seus próprios candidatos, porque antes pegava 18 candidatos, só que juntavam um monte de partido para ter 18, né? Agora não, agora tem que ter 12 e cada um tem que ter os seus 12, se não tiver, nem não pode lançar candidato, se vira, né? E eu acredito que Bom Jardim vai ter um recorde assim de partidos, não sei se vai conseguir ter essa representatividade na Câmara, né? Tomara que tenha. Seria muito bom para nossa cidade. É a troca de ideias, né? É novos pensamentos. Tomara que todos os partidos façam um vereador. A gente tem que torcer por isso. A gente tem que torcer. A gente tem que elevar o debate. Elevar o nível do debate. Elevar não, criar ele, porque não tem. A nossa Câmara não tem debate. Debate de ideias, né? Então, assim, eu acho que quando a gente tem esse monte de partido político e pessoas com vontade, que tomara que todos os partidos consigam aí fazer um vereador, a gente vai dar um salto de qualidade imenso. Talvez a gente, pela primeira vez na história de Bom Jardim, a gente vai mostrar qual é o papel de uma Câmara Municipal. Você vê que essa questão da cota feminina foi um avanço, cara? Ou tem gente que ainda está usando, pode usar uma forma ali de burlar essa situação? Coloca só para cumprir a cota feminina? Acontece. Ou já está tendo uma consciência melhor? Porque a gente estava falando aqui da Maiara Felício, lá de Friburgo, né? Minha amiga, vereadora. Eleita, né, a vereadora mais votada de Friburgo em 2020. Pelo PT. Exatamente, pelo PT também. E ela fez parte dessa cota também feminina. Sim. E tudo mais, né? Então, não é impossível, mas muitas vezes eu vejo que o pessoal tem formado grupo, né? Não falando de Bom Jardim específico, mas da política em geral, só para cumprir cota. Exatamente. Né? E como que você vê isso também como presidente de partido? Infelizmente, a política é machista. A política é machista. E as mulheres precisam ocupar os espaços dela. Nós só temos uma vereadora na Câmara. Nós só temos uma vereadora. Então, as mulheres também precisam começar a colocar assim, pera lá, a gente está aqui. A gente quer ser representante, a gente quer ser representada. Olha assim, na verdade, o nome se chama paridade de gênero. Tá. Né? Não é cota. Não, tá certo, é um nome popular. Tá. Mas o nome técnico seria paridade de gênero. Você tem que ter 30% de gênero diferente. Você não pode ter 7 candidatas mulheres. Você não pode ter todos os candidatos mulheres. Se você tiver 7 candidatas mulheres, você tem que ter no mínimo 4 homens ali, para poder... por conta da paridade de gênero. Como a política, na sua maioria, são os homens que fazem política, por conta de todo esse preconceito, tem pouco tempo que as mulheres começaram a votar, gente. É muito recente isso. A gente costuma dizer que é cota das mulheres, porque tem essa certa dificuldade das mulheres querer ser candidatos, de achar mulheres para ser candidatos, porque a política sempre foi muito condicionada a isso, a homem fazer política. Política é lugar para todo mundo. Para todo mundo.
O que eu acho que seria correto? Não tem que separar 30% das vagas para as mulheres? Vamos separar 30% da Câmara Federal, 30% do Senado e 30% da Câmara Municipal. Não interessa se teve 50 votos. Esse é o meu pensamento, o pensamento do Pablo. A nossa Câmara aqui, 30% vai ser preenchida por mulheres. Teve 100, 50, 30 votos. Foram elas 3 mais votadas? Um exemplo. Entra. Eu acho que teria que ser assim. Porque aí sim a gente está começando a colocar as mulheres no jogo político. Porque a gente sabe da dificuldade de uma eleição para uma mulher numa cidade, principalmente igual Bom Jardim, que majoritariamente a política é feita no dinheiro. Não é no campo das ideias. Então, acho que poderia ser assim. A gente vai separar 30% das cadeiras do parlamento para as mulheres. Interessante, até para ter um incentivo, né, para as mulheres, porque eu participo de política, não como candidato, nunca nem fui filiado a partido, mas eu considero que eu participo da política como um bom eleitor, né? Desde quando eu fiz 16 anos, em 2012. Né? Em 2012 foi a primeira eleição que eu votei, foi a eleição municipal. E desde então eu participo da política como um bom eleitor e converso com muitas pessoas, né? E quando a gente conversa com mulheres, por exemplo, que já vieram candidatas, a maior dificuldade que elas falam é justamente isso, que não é levada a sério. Não, a campanha dela arruma um jeito ali de não dar um fundo eleitoral. Até o ticket de gasolina, muitas vezes, Exatamente. que tem, né? É levada para um candidato mais forte do partido, Exato. né? Tira da mulher e dá ali Tá certo que na lei, se a gente for fazer uma denúncia sobre isso, dá problema, porque é errado. Mas na prática a gente vê que muitas coisas acontecem e as mulheres se sentem desmotivadas porque a própria candidatura dela não é levada a sério. Exatamente. Aí quando a gente pega, por exemplo, o resultado da eleição, aí você vê muitas mulheres com 1 voto, com 2 votos, com 0 votos, nem ela votou nela. Então, eu acho que a justiça eleitoral, aí está falando que como eleitor, a justiça eleitoral tem que ter esse olhar com atenção. E essa proposta, né, que poderia acontecer é uma forma de incentivo para a mulher, falando assim, olha, pelo menos esses 30% aqui está reservado para mim. Então, eu vou lutar para conseguir ocupar a vaga desses 30%. Seria 4 cadeiras na Câmara Municipal para as mulheres. Você imagina aqui em Bom Jardim. Porque são 11, 30% não vai dar o número inteiro, vai dar meio. Então, você tem que subir para 4. Seria 4 cadeiras. Você imagina 4 mulheres na Câmara Municipal. Que salto de qualidade que seria. É verdade. Que salto de qualidade. Porque as mulheres são muito melhores que os homens. Com certeza. A sensibilidade de uma mulher na política, principalmente na política, porque a mulher é mãe. Sim. Esse é o meu ponto de vista. É o meu também, eu também concordo. Eu acredito nisso. A gente tem que ser separado, não interessa a quantidade de votos. Eu tive 1 voto. Fui a mulher mais votada da cidade, dos 30% ali do parlamento, você vai ter uma cadeira lá. Aí sim, a política ia voltar, as mulheres iam ter poder igual aos homens dentro da política e a gente se daria um salto de qualidade no país inteiro. No país inteiro. Não é à toa que temos uma mulher aqui operando esse podcast, né? Que é o total diferencial, né? Tá ali aí com o olhar que ela tem técnico aí, não somente da operação, mas da produção de cortes e tudo mais, é um olhar diferenciado. Sim. Eu acho que as mulheres têm que ocupar todos os espaços possíveis, sabe? Com certeza. Não é questão de, nossa, a mulher vai tomar o lugar. Não é questão de tomar o lugar, não. É para ocupar o lugar, não é tomar, né? É estar junto, é trabalhar junto, é dar a opinião também, é fazer a diferença também. A gente vê muito homem mandando, gente, tem que parar com isso, né? Lógico. E dentro de casa todo mundo obedece a mulher, tá? Exatamente. Quando que Bom Jardim vai eleger sua primeira prefeita da história dessa cidade? Nós temos a primeira vice, né? Primeira vice. Já deu um avanço, Exatamente. né? Exatamente. Mas, assim, a gente nem vê candidatas a prefeita na nossa cidade. Se eu não me engano, acho que nunca teve na política recente. Eu não, pra também trás não eu não me lembro, eu exatamente. acho que a Beta também não foi... Ela foi vice também, a Beta, eu acho que foi vice de Celso Jardim, alguma coisa do tipo, mas prefeita... Acho que nem candidata, eu acho que nunca teve candidata a prefeita mesmo. Foi pro páreo ali, não lutou. Eu, pelo menos, não sei. Não sei se teve
para trás, mas nos últimos anos, na história recente... Perguntar no professor Décio. Esse ele daí vai sabe saber, tudo. sabe, Esse aí sabe tudo. Sabe tudo. Mas, Thiago, você falou uma coisa interessante ali, e falou assim, eu não sou político. Sim, Mas todos nós somos políticos. sim. Todo cidadão é um ator político. A gente só não exerce a política. A gente não exerce, mas nós somos políticos. O que a gente está fazendo aqui é um ato de política. Um lugar democrático, um meio de comunicação, onde a gente está passando uma conversa legal para as pessoas. Isso é política. A gente tem essa troca de ideia. Então, todos nós somos políticos. Talvez você não exerça o ato da política. A política eleitoral, né? A política partidária, exatamente. Porque o que você faz aqui é política. Política da comunicação. Você está levando a boa comunicação para a população de Bom Jardim, de Nova Friburgo e região. Né? A partir do momento que a gente sai de manhã cedo e vê o nosso vizinho, bom dia, isso é política da boa vizinhança. Então, nós fazemos política 24 horas. É por isso que a gente não pode ser contra a política. A gente tem que querer mais política. Política, não politicagem. A gente tem que ser contra a politicagem. Eu gosto muito de citar meus professores, porque eu tive excelentes professores, sabe? E formaram o que eu sou hoje. Sim. Os professores que eu tive. Um professor que eu tive, Gilberto, ele professor de filosofia, né? E ele deu uma aula sobre política e politicagem, né? Ele dividiu a turma. Um lado ia fazer a pesquisa sobre o que era a política e o outro o que é a politicagem, e fazer uma apresentação, né? E eu fiquei como líder do grupo, né? Eu fiquei com o lado líder do lado política, né? E o outro ficou do lado politicagem, né? E a gente apresentou para a turma, né? O que era cada uma das duas coisas e o que fazia diferença, né, entre elas, né? E quando a gente enxerga, né, e passa principalmente aí para uma turma de adolescentes, na época a gente estava por volta de 16, 17 anos, a diferença entre as duas coisas, as pessoas elas começam a enxergar na vida delas quando que elas foram afetadas ou pela política ou pela politicagem, né? Exato. E aí, quando você é criança e você vê um candidato X chegando para o seu pai oferecendo um saco de cimento ou areia ou tijolo, aí você começa a diferenciar aquilo ali foi política ou foi politicagem, né? Exatamente. Então, é uma consciência. Porque muitas pessoas, Pablo, talvez você saiba até melhor do que eu, muitas pessoas, às vezes, elas vão por esse caminho, nem é por maldade, é por necessidade, ou porque elas foram acostumadas a ver isso sempre acontecendo. Exatamente. E virou normal. Tipo assim, eu vou votar naquele que me favorecer. Vai passar 4 anos, minha rua aqui, nada, não vai mudar nada. Nada vai acontecer. Eu vou ganhar quando eu posso. Mas eu costumo dizer uma coisa. O político que compra o eleitor, no dia seguinte ele vende. No dia seguinte ele já te vendeu. Mas assim, é o que a gente não pode julgar. Como assim? Eu não entendi. Me explica melhor. O político que compra o seu voto hoje, Tá. No dia seguinte ele te vende. Porque no dia seguinte ele já não tem mais compromisso nenhum com você. Entendi. Você vai chegar para cobrar ele e vai falar assim, eu já te vendi. Eu já te passei para frente. Eu te comprei ali. Uhum. E já te vendi aqui, então meu compromisso já acabou com você. Então eu sempre digo isso, cuidado, não venda seu voto. Porque o político que compra o eleitor, no dia seguinte ele vai te vender. Ele não vai ter responsabilidade nenhuma com você e com o seu voto. Gente, a gente não tem noção o quão grandioso é o voto, o poder que tem o voto. É o único momento do mundo inteiro, não vou falar só do Brasil, os países do mundo que são democráticos, têm democracia que é pelo voto, que o voto do rico é igual ao do pobre, que o voto do branco é igual ao do negro, que o da mulher é igual ao do homem, que o do jovem é igual ao do idoso. É o único momento que está todo mundo ali de igual para igual. Então, assim, a gente precisa ver a necessidade do voto, o quanto o voto é perigoso para coisa errada e o quão o voto é necessário e positivo para a mudança. É verdade. Exerça com cidadania seu Sim, voto, né? Sempre. Como eu falei aqui no início do podcast, o voto ele não é uma obrigação. No Brasil, você, teoricamente, é obrigado a votar. Se você não votar, você vai pagar uma multa de R$7, mais ou menos. Não vai ser muito, não vai ser nada de
de grave, mas você não pode olhar para o voto como uma obrigação, eu sou obrigado a ir lá votar, não, é um direito. Muita gente batalhou muito para que você tenha o direito de votar, de você escolher os seus representantes. Tem pessoas que deram a vida por isso. Porque né, num estralar de dedos assim, de repente dá um golpe aí e fala, não, você não vai escolher mais nada não, a gente decide aqui quem vai representar os governantes, e aí beleza, você tem que abaixar a cabeça, sim senhor, ou se rebelar e ser perseguido e tudo mais, né? Exato. Nós vivemos numa democracia, que toda democracia não é perfeita, tem seus problemas, mas nós temos... É melhor do que um regime. Exatamente. Democracia com todos os seus problemas era melhor do que uma ditadura. Seja ela de direita ou de esquerda também, Você né? imagina a gente rebelde com seu porquê num regime militar. Não pode, gente. Mas os regimes de esquerda também são cruéis, tá? Sim, não. Tiago, qualquer regime é cruel. Qualquer regime, seja ele de esquerda ou de direita. Eu sou um democrata. Eu sou a favor da democracia. Eu acredito nisso. Sim. Seja ele qual for, seja ele de esquerda ou de direita. Sim. A gente tem que ser contra a ditadura, a gente tem que ser contra o ódio. Política não há espaço para opressão. Diálogo. Diálogo e amor. É o que serve na política. E ficar no campo das ideias, né, galera? Exatamente. Você conversa, você põe seu ponto de vista. E isso é democracia, gente. É assim que funciona. Não existe como você impor algo. Pode ser a melhor ideia do mundo, mas se você impor ela, que já acabou de democracia. Exato. Né? Então, eu acho que toda unanimidade ela é burra também, sabe? Você precisa ter um contraponto, lógico. né? Eu não gosto, de pessoas que só chegam para te bajular, sabe? Eu acho que o melhor amigo é aquele que vai chegar para você e falar assim, olha, Thiago, ô Pablo, isso daqui eu acho que você podia melhorar, tal. O cara que chega para você e fala que tudo tá perfeito, desconfie, cara. Exatamente. Nada está perfeito. Tem que ter contrapontos. A política é isso. É você não concordar de forma equilibrada e correta, mas saber respeitar. Eu não concordo, mas respeito. Ou tentar chegar num consenso comum, que é a coisa mais difícil. Sim. Unanimidade na política é difícil. Porque cada um pensa de um jeito. É verdade. Mas a gente pode chegar num ponto de partida. Os pontos em comum. O senso comum, exatamente. E a gente vê o que vai ser de bom, porque ambas as partes, tanto a esquerda quanto a direita, tem coisa boa. Verdade. Os dois polos têm coisas boas. Por mais que muitos não queiram. Um exemplo, os extremistas. O extremo de esquerda não é bom, o extremo de direita também não é bom. O pior é um centro. Igual nós temos no Brasil um centro que não é definido. É muito perigoso isso. Quando a gente não tem um centro definido, esse em cima do muro que a gente falou lá no início, isso é muito perigoso, porque ele joga para todos os cantos. Ele é volátil, né? Ele vai agradar o momento que for peculiar para ele, que for melhor. Eu estou na direita aqui, estamos juntos. Eu estou na esquerda aqui. É o que a gente vê no centro do Brasil. Entra governo e sai governo, estou no governo. É verdade. Você pode reparar. É verdade. E quando um presidente, ou um governador, seja o que for, ele quer romper com isso, ele acaba sofrendo as consequências, né? Que muitas vezes retalhado. Exatamente. Muitas vezes as propostas que são importantes para o governo não andam, fica travado. E é difícil, cara. É difícil. Mas é a democracia. O Brasil hoje né? está ingovernável. O Brasil hoje não é mais uma república, ele é um parlamentarismo. É verdade. Quem manda é o parlamento brasileiro. A política ela ficou tão doida nos últimos anos, porque a gente tem um presidente de um partido de centro, que é o Ciro Nogueira, que vai num ato do ex-presidente Bolsonaro, foi ministro dele da Casa Civil, e o partido dele tem 2 ministérios no governo federal. É o quê? É jogo de interesse, meu amigo. É verdade. O negócio é alimentar os polos. É verdade. É alimentar. É verdade. É isso que eles querem fazer. É por isso que a gente fala sobre essa polarização. Essa polarização não vai ser boa para Bom Jardim nem para o Brasil. Quando o Eduardo Bolsonaro foi questionado sobre a indicação
do ministro do STF, o Cássio Nunes, né? Que ele não era o de direita que eles queriam, tudo mais, e ele deu o voto ali da liberdade do Lula também, tudo mais, e ele falou lá no Congresso Nacional: pra gente é bom que o Lula esteja solto. Então, ele queria alimentar a polarização, e realmente a galera quer alimentar cada vez mais essa polarização. Mas a questão da soltura do Lula nem é questão de polarização, não. A prisão do Lula foi completamente errada, não era nem para ter acontecido. Isso é evidente. A condenação dele jamais era para ter existido. Ele foi solto porque foi ilegal. Será possível que a ONU, igual a ONU mesmo, comprovou a inocência dele, selou? A gente tem que respeitar as instituições, a gente precisa respeitar a justiça brasileira. A forma que foi conduzida toda a Lava Jato foi muito política. Esses algozes da corrupção, esse país nunca deu certo com essas pessoas que são salvadores da pátria, não. E todos esses que fizeram isso, toda essa perseguição que o PT passou, que o presidente Lula, todos eles viraram político. Você pode reparar. Todos eles foram para a política. Porque o cenário deles era destruir a política para eles poderem ir para a política. Para fazer o que há de pior na política. Porque esses caras não defendem o interesse do trabalhador, não. O interesse deles são com os altos acionistas da Petrobras, são com os norte-americanos que querem pegar o Brasil de qualquer forma. O interesse deles são esses. E o problema maior da prisão do presidente Lula, não vou te falar que nem foi política, foi porque essa sociedade que nós vivemos, Thiago, jamais vai permitir um metalúrgico, um imigrante cearense que veio para São Paulo ganhar vida e virar presidente da República, um sindicalista. Por mais que as pessoas tenham ódio do Lula e do PT, por mais, a gente precisa respeitar a biografia do Lula. Uma biografia de audácia. De audácia. O cara foi presidente 2 vezes, elegeu uma sucessora e ganhou pela 3ª. Queria muitos achar que foi legal, que não foi, que houve roubo, que não houve. Porque a gente precisa acreditar na democracia, foi a vontade da maioria. Foi a vontade da maioria. Então, assim, eu acho a biografia do Lula uma coisa muito bonita. É inspiradora, pô. Cara, tudo que ele passou a ser presidente, gente, o povo não tem noção da importância que tem o Brasil. Você pegar o braço de uma mulher e eleger ela 2 vezes, presidente da República, primeira mulher, e voltar pela 3ª vez, com todos os problemas. Pegou, voltou e está aí. Se vai para a reeleição, se Deus der saúde para ele, eu acho que ele aguenta ainda aí mais 4 anos. Vamos ver, né? Até dentro do próprio partido já tem as correntes de acha que ele vai para a reeleição, outros querem que o outro seja candidato, né? Tem gente querendo preparar a Janja, né, para ir. Não, né? isso aí não vai, não. Você acha que não? Não, de jeito nenhum. O PT vai governar aí por mais 12 anos. Depois a direita volta. 12 anos? Governa. Escuta o que eu estou falando. 12 anos? Governa. Rapaz. O PT, se o Lula estiver bem, ele vem para a reeleição e ninguém tira a reeleição dele, não. Depois dessa eleição apertadíssima, ninguém tira a reeleição do Lula. Ele Nem vem... Tarcísio. Tira, não. Tem capital político pro Lula, não. De jeito nenhum. O cabo eleitoral do Tarcísio foi o Bolsonaro. Mas ele está sendo um bom governador em São Paulo. Não, está sendo um bom governador. Talvez para você está sendo bom governador. Não, eu não moro em São Paulo, pô. Beleza, mas tô brincando, tô querendo dizer assim. Mas o cabo eleitoral dele não é o Tarcísio. Não é o Tarcísio, é o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu a eleição pro Lula. Você entendeu? E o que eu estou te falando, eu acho que o Lula tem reeleição e acredito que ele coloca um sucessor. Sim. Vamos ver. Acredito que ele coloca um sucessor. Cara, voltando aqui para a nossa cidade e dentro desse tema mais sensíveis, você acredita que essas pautas, por exemplo, da esquerda, que são mais sensíveis, que acaba dando um pouco mais de visão, pode te
prejudicar os outros candidatos também, por exemplo, ideologia de gênero, por exemplo, esses assuntos que a esquerda acaba tendo um pouco mais de proximidade com ela, pode também dar um respingo aqui na cidade, ou isso fica mais para o âmbito federal, âmbito mais para os deputados? Como assim? Eu não entendi isso, a pergunta. Você acha... Porque existem os eleitores, né, que olham para o PT, por exemplo, com essa questão mais da ideologia mesmo, né? Da ideologia. Aí você está pensando no contraponto. Isso. Por exemplo, assim, se isso pode respingar nos próprios candidatos do PT, porque muitas vezes, quando o cara é candidato do PT, tem esse rótulo, não, a pessoa vai querer colocar tal coisa, fazer tal coisa de ideologia. Você acredita que isso pode dar um certo rebuliço também nessa campanha? Ou isso fica mais... Eu acredito que pode e que não pode. Porque a pessoa que vai parar o dia dela para poder falar de ideologia de gênero, eu vou te falar uma coisa, tem muito mais assunto importante para o país discutir. Bom Jardim precisa de um assunto mais importante do que esse. Quem sou eu para poder fazer campanha de intitular o que uma pessoa tem que ser ou deixar de ser? Cada um se conhece e vai fazer. A gente vive num país laico, democrático. Cada um vai fazer o que quiser. Da minha parte, eu acho que o Bom Jardim tem coisas mais importantes para ser discutida. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que aprender a respeitar. O PT é isso, ser de esquerda é isso. É respeitar o que é diferente. É respeitar o que é progressista. Porque eu não sou conservador. Não sou conservador. Sou de esquerda. Eu acredito no progresso. Eu acredito que o mundo tem constante evolução e que a gente tem que acompanhar o que é bom. Cada um é grande o suficiente para saber o que é bom para a sua vida. Você sabe o que é bom para a sua vida, eu sei o que é para a minha. Mas a gente tem que aprender a respeitar. A gente não pode intitular que uma pessoa tem que ser isso ou aquilo. Eu acho que nos extremos, isso pode atrapalhar. Isso pode atrapalhar. Uma pessoa que é da extrema direita, o cara vai trazer ideologia... O que é ideologia de gênero? Aonde criaram isso? Eu sou fruto da escola pública, eu nunca tive isso na minha escola. Você já teve isso na sua? Não, na minha não. Isso é uma mentira, a maior fake news que inventaram. Foi esse negócio de ideologia de gênero. Foi assim, uma coisa mais ridícula. Eu desafio aqui qualquer pai ou mãe que tenha recebido um material na escola pública, ou seja, ela particular, que fala de ideologia de gênero. Não há. Não tem. Isso é mentira, isso é fake news. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que tantos os dois polos podem atrapalhar assim. Eu sou bem tranquilo quanto a isso, Thiago. Eu acho que o cara que é de direita mesmo já não vai votar em mim mesmo. Por mais que eu tento falar isso, por mais que eu sempre friso isso, existem pessoas boas no PT, existem pessoas ruins, existem pessoas boas no PL, existem pessoas ruins. Estou falando entre esses dois partidos, porque é o que está no polo aí dessa polarização. Entendeu? Eu faço como exemplo, a maior bancada hoje da Câmara é do PL. Eu sou do PT. Eu não me troco por nenhum daqueles parlamentares que estão ali. E eu tenho certeza que, se eu for vereador, a minha conduta vai ser totalmente diferente daqueles parlamentares que estão ali. E são do PL. O que eu estou querendo dizer, tudo é pessoas, são pessoas, não é partido. Partido é partido. Entendi. Legal. E tomara que as pessoas realmente olhem, né, com carinho, né, para as propostas em geral. Sim. Inclusive, o nosso No Ar Podcast está sempre aberto para todos, tá? Assim como a gente recebeu o Pablo aqui no nosso podcast hoje, nós recebemos na semana passada o Maguinho também, Maguinho de Bossan, que também é pré-candidato, e, enfim, um monte de vários outros a gente já recebeu. Um espaço democrático, já recebeu vários vereador, prefeito, sim, vereador vice-prefeito. De mandato, todo mundo tá por aqui, cara, e a gente está aqui aberto para a gente poder conversar e trocar uma ideia genuína, né? E pode ver, aqui não tem nenhuma pergunta combinada, a mesa que tá limpa, aqui não tem nenhuma pauta. Até teve pauta? Não de teve. jeito nenhum. Então, é um bate-papo. E foi muito legal, cara, conversar com você. Primeira vez que te vejo Igualmente. Pessoalmente, cara, e de verdade, desejo muito sucesso aí na sua caminhada, na sua trajetória. E Deus abençoe sempre aí você e sua família, cara. Igualmente. Eu que agradeço, Thiago. Agradeço esse bate-papo. Te parabenizo, porque essa iniciativa que você teve aqui na nossa cidade é grandiosa. A nossa cidade precisa de meio de comunicação igual o seu. Precisa de um jovem com vontade igual você.
E vai firme, cara. Vai firme que a tendência é só crescer. Conta com a gente. A gente que é jovem, vamos juntos aí ajudar a mudar essa cidade e vai dar tudo certo. Foco no seu objetivo que já deu super certo. Muito obrigado pelo convite, agradeço o bate-papo e foi uma experiência muito bacana passar essa noite aqui com vocês. Legal demais, cara. E passou rápido, né, Thalia? O podcast, né? O papo fluiu, né? Tem que 1h30 de papo. Olha que legal, passou rápido e quero agradecer a você que ficou até o final do nosso No Ar Podcast também. Acompanhe a gente nas redes sociais, No Ar Podcast, só procurar lá. E para acompanhar o Pablo também, como que faz? Tem minhas redes sociais, o Instagram é pablo.jimenez_. Instagram. Isso, Instagram. Show de bola. Acompanha lá, tem os vídeos do Pablo lá também. Muito legal, acompanha. Bem produzido, cara, os vídeos, legal. Tá bom, lá. tá legal? O cara lá, é você mesmo que grava? Não, né? tem equipe. São meus amigos, mandou um abraço aí pro João, pro Denner. São uma galera que faz tudo acontecer. Fera. Galera fera. Eu gostei lá, bem produzido os vídeos, cara, legal demais. E a gente que trabalha com audiovisual, a gente, quando olha assim, o trabalho dos colegas, a gente admira, né, o trabalho, porque a gente vê ali as técnicas que são colocadas sim. A questão de ser uma mensagem objetiva, né? E falar a linguagem do jovem, objetiva, né? Uma linguagem Nosso jovem. papel é esse, é passar o recado rápido e certo. Legal. E acompanhe nossa agenda também. Amanhã é sábado e a gente divulga sempre a agenda da próxima semana, aos sábados. Então, você pode acompanhar a gente lá. Bom final de semana aí para vocês, tá? Thalia também, muito obrigado pela operação de sempre aqui no nosso No Ar Podcast. Gratidão também à Free Online, à Soneca Home, ao SAF Assistencial e também o Laboratório Daylab por confiarem aqui no nosso trabalho. E é isso aí, galera. Com certeza a gente vai sempre trazer aqui conversas que agregam, que é a nossa missão, e sempre com aquela situação. A gente conversa com todo mundo, cara. E é a primeira vez, tá? Eu não falei no começo do podcast, não, é a primeira vez que a gente recebe alguém do PT aqui, tá? No podcast, tá? De direita a gente recebeu um monte já, mas de esquerda eu confesso pra você que são poucos que a gente... Não por causa de mim, tá? Não, mas lógico que não. eu agora até vou fazer antes da gente encerrar aqui, fazer um comentário interessante. Você que está dentro do aspecto mais da esquerda, conversa com seus colegas que eles precisam participar mais dessas questões de debate. Muitos que são chamados acabam não querendo muito participar e não conversa tanto. Aí a galera mais de direita acaba sendo mais receptiva para poder vir, trocar uma ideia. Eu acho que até em nível nacional isso acontece muito. A gente vê até nos maiores podcasts do Brasil, muitos candidatos, muitos políticos, na verdade, de direita participam dos podcasts, mas de esquerda são poucos, né, que chegam lá e participam. Sim, verdade. Então, manda esse recado lá pra galera. Está à disposição. Vambora. Estamos à disposição para conversar com todo mundo e com certeza é sempre um papo muito interessante. Então, gente, abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.